Bom dia, meus queridos educantes, tudo bom? Espero que sim. Vamos lá, hoje vamos falar sobre litosfera e sobre a formação do relevo brasileiro. Litosfera é uma das esferas da Terra. Ela é composta de 3 esferas que juntas formam a biosfera. Temos aí a atmosfera, que a palavra está dizendo. A atmosfera é a camada de gases do planeta Terra. Temos a hidrosfera, que é o conjunto, a composição de todas as águas do planeta. E temos a litosfera, conhecida também como crosta terrestre. É a camada sólida mais externa da Terra. A crosta é formada por rochas e minerais e compreende a crosta continental e marítima, que é a oceânica, E juntas forma a biosfera. E logo em seguida temos aí as camadas do planeta Terra. Quem assistiu o filme A Viagem ao Centro da Terra percebeu que a Terra ela tem várias camadas. E uma delas é a crosta terrestre, também conhecida como litosfera. Temos o manto e o núcleo, e onde nós vivemos, que é o continente situado sobre as placas tectônicas. A crosta terrestre, também conhecida como litosfera, vem abaixo dela o manto externo. Logo em seguida vem o manto interno, que envolve todo o núcleo, formado principalmente de silicato de magnésio e ferro. Essa região é uma região pastosa. Em seguida temos o núcleo externo, que é formado principalmente de ferro derretido, e temos o núcleo interno, que é formado de ferro sólido, ou seja, mais duro, mais denso. A cada camada, a sua espessura vai aumentar e a sua temperatura também vai elevar. Quem assistiu o filme percebeu que a cada descida que ele dava ao centro da Terra, a temperatura ia aumentando. Então vamos lá. Na crosta terrestre, a espessura é de 5 a 10 quilômetros nos oceanos, e na superfície do continente, ou seja, ela varia de 30 a 70 quilômetros. Sua temperatura é de 400 graus Celsius, tá? Já no manto, a profundidade é 2.900 quilômetros e sua temperatura é de 4.000 graus Celsius. Reparem, a gente sai de 400 graus para 4.000 graus Celsius. Já no núcleo externo, a sua profundidade inicia com 2.900 km e chega a 5.150 km. Sua temperatura varia de 4.000 a 5.000 graus Celsius. Já no núcleo interno, ele vai até, a sua espessura é de 6.371 km e a temperatura é de 5 a 6.000 graus Celsius. Então, a cada descida, a temperatura vai aumentando. Quem assistiu o filme percebeu que eles tiveram de sair o mais rápido possível, porque a temperatura estava aumentando cada vez mais. E no livro de vocês traz também a escala do tempo geológico. O que é isso? É o tempo da Terra, Que a gente começa a ler essa tabela. Normalmente as tabelas a gente começa de cima para baixo, mas essa escala a gente começa de baixo para cima, para poder entender ela. A gente lê assim. Primeiro começa o período pré-cambriano. Que período é esse? É o período, a idade das rochas mais antigas, as rochas cristalinas. Em seguida temos a era paleozoica. É o surgimento da idade dos invertebrados, dos peixes e dos anfíbios. Já na era mesozoica é a idade dos répteis. É aí que vai surgir os répteis. Já na cenozoica, que a gente diz que é o período que vivemos, vai nascer o quê? Os mamíferos, ou seja, o aparecimento do homem, a glaciação do hemisfério norte. Então, assim, quem se apega muito à religião vai ter um embate aí. Mas lembrando, gente, a gente está estudando ciência. Nossa vida acadêmica é baseada em ciência, tá bom? Deriva continental, o que é isso? É a dança dos continentes. No filme você viu que o menino pulava de uma rocha para outra e ela se movimentava, no ar. Então o que acontecia? Era a dança das placas tectônicas, era placas tectônicas formadas de níquel e de ferro. Então, por causa da gravidade da gravidade que existe no centro da Terra,
ele começava a se movimentar. E com a lava entrando em erupção, óbvio que ela vai se chocar, vai separar, vai juntar, como vocês viram no filme. Então, assim, a história da Terra tem revelado que nosso planeta é muito dinâmico. Então, ele está em constante transformação. Hoje você pode medir uma montanha, ela está medindo um tamanho, quando você voltar a medir de novo, ela está menor ou está maior do que estava. Um continente pode se separar, como está acontecendo com o continente africano, pode haver uma separação do território. Então, assim, a gente está em constante mudança, em constante transformação. E esses movimentos, ele acabam fazendo mudanças, mudanças na superfície do nosso planeta. Quem traz a teoria da deriva continental é Alfred Wegener, um alemão que nasceu em 1880 e faleceu em 1930, né? Ele era meteorologista e geofísico e ele foi buscar na teoria, né, da deriva continental. Ele afirma que os continentes se moviam através do globo terrestre. E na teoria dele, ele diz que há 300 milhões de anos os continentes estiveram unidos em uma única massa terrestre, que chamava de supercontinente ou de Pangeia. E era cercado pelo único oceano também, que era o Pantalasa. Mas Wegener, ele não soube explicar porque havia esse movimento dos continentes. Mas, aí, com os estudos dele, com a teoria dele, outros estudiosos foram buscar fragmentos, né? E um dos fragmentos foi o morfológico, que é visível aos nossos olhos, que o continente africano ele se encaixa com a América do Sul perfeitamente, como um quebra-cabeça. E temos também o argumento, né, geológico, que tem rochas antigas, tanto no continente africano quanto na América do Sul, as mesmas rochas. E temos também fragmentos paleolíticos. O que é isso? Resto de animais, que comprova a existência. É tanto que aqui no Brasil, né, no território, na América do Norte, tem resto de uma espécie de animal chamado deixa eu me lembrar. Mesossauro, que divide o corpo, a parte de cima ficou aqui na América do Norte e a cauda ficou na África. E temos também o argumento paleoclimático, que indica a glaciação entre os continentes atuais em clima tropical. Então, assim, na Índia, Antártida, Austrália, América do Norte, América do Sul e África, ele tem um pouco do clima tropical. E logo em seguida temos, né, a teoria das placas tectônicas. É o surgimento, né, é a dança dos continentes. É aí que vai surgir as placas tectônicas, que eu falei no filme. No filme tem lá as placas tectônicas. Segundo a teoria da tectônica das placas, ou placas tectônicas, a superfície sólida da Terra, a litosfera, encontra-se dividida em várias placas. Placas litosféricas ou tectônicas que se movem, né? A teoria da deriva continental admite os movimentos dos continentes. A teoria da tectônica das placas é um modelo que admite o movimento da litosfera, que flutua sobre o manto quente e semifluido, a astenosfera. Ou seja, com esse ar quente, as placas tectônicas ela começam a se movimentar. Se você pegar um balde com água, cortar um pedaço de papel, ele vai começar a se movimentar e vai se tocar. E muitas vezes ele vai fazer o quê? Quando ele choca, ele vai construir montanhas. Quando se separa, ele vai separar regiões, continentes.